Nós vamos agora refletir como espíritas. Espíritas que somos, nós temos esse direito de ser espírita, assim como qualquer outro tem o direito de manifestar a sua religião e de exercer a sua fé. Então, nós estamos aqui para refletir, porque nós, no mundo contemporâneo em que que nos encontramos hoje, nós precisamos ter fé, mas, sobretudo, nossa fé precisa ser raciocinada. Nós pensamos, nós somos seres que olha para as coisas e consegue fazer juízo de valores sobre elas. Nós olhamos para determinados princípios e conseguimos diferir se esses princípios estão de acordo com os meus ou não, né? Nós sabemos também que cada um de nós que estamos aqui na Terra, né, reencarnados, nós estamos em um ponto de evolução. Então, alguns ainda vão estar em relação aos outros em um estágio de maior ignorância, né? Então, em relação àqueles que porventura estejam num estado de ignorância, e eu não digo aqui e não me coloco de maneira nenhuma melhor do que ninguém, uma vez que um ponto em que o outro está mais avançado, eu posso estar atrasado e vice-versa. Nós estamos aqui para fazer uma reflexão, porque diante dos dias atuais, determinadas coisas precisam ser contestadas. Eu não estou aqui para poder falar, né, em detrimento, refletir sobre essa fala, no sentido de advogar para a espiritualidade amiga, nem tampouco para Deus, muito menos para Jesus, porque eles não precisam de advogados, não precisam de ninguém para estar falando por eles. Mas determinadas coisas a gente precisa contestar quando nós estamos inseridos dentro de uma determinada, seja religião ou doutrina, e que estamos ali exercitando a nossa fé e nos deparamos com a falta de empatia, sobretudo com a falta de respeito e imprudência em relação a determinados líderes que estão à frente aí, né, seja lá de que religião ou doutrina for. Essa semana eu me deparei com a fala de um padre que me incomodou demais. Me incomodou por quê? Porque a fala, além de ser uma fala irresponsável, né? Porque a gente tem responsabilidade naquilo que a gente fala. Embora nós estamos aqui, nós somos espíritas e estamos aqui, nós também precisamos ter responsabilidade naquilo que a gente fala. Nós exercitamos a nossa fé, nós temos a nossa crença, nós seguimos a nossa doutrina, mas isso não nos dá o direito de ofender o outro, de menosprezar o outro ou de colocar o outro menor do que nós porque está em uma outra religião, em uma outra doutrina. Por isso que sempre dentro dos nossos estudos, nós estamos sempre nos perguntando que diante das vicissitudes, diante das oportunidades negativas da vida, ou diante de decisões que eu precise tomar, nós precisamos sempre nos perguntar quando tivermos dúvida: esse meu posicionamento me afasta ou me aproxima de Jesus? Nós, espíritas, somos cristãos, porque nós seguimos Cristo, nós seguimos Jesus. Então, eu vou reproduzir a fala desse padre e a seguir nós vamos refletir sobre ela. Não estamos aqui no intuito de diminuir esse padre, mas nós estamos aqui no intuito de não termos essa mesma conduta, né? O próprio evangelho, o evangelho ao qual nós estudamos, o evangelho segundo o Espiritismo, que segue Jesus Cristo, sim, porque nós somos cristãos, sim, né? Outras religiões ou doutrinas querendo ou não, né? O próprio evangelho nos fala que conhece-se o cristão pelas suas obras. Então, nós precisamos refletir sobre aquilo que nos é jogado e que nos é falado, né? Para quê? Para que, diante dessas falas, nós possamos crescer, nós possamos ter mais certeza, nós possamos refletir e, então, a gente, com a nossa reflexão dentro do princípio de cada um, sair, ao final de tudo, com a conclusão, se é uma conclusão boa ou ruim,
visto que todos nós temos o livre-arbítrio dado por Deus para decidir sobre a nossa caminhada, o que a gente reflete e o que a gente quer e espera, né? Não só do nosso futuro, mas também o que nós conhecemos de Deus e de Jesus. O padre inicia a fala dele da seguinte forma, abre aspas, não é raro você ver na igreja pessoas que vão à missa e que acreditam em espiritismo. Até aí, tudo bem. Não é raro, né? Ou a gente espera que não seja, que pessoas católicas, budistas, judaicas, o pessoal do islamismo, venha para conhecer a nossa doutrina. É isso que a gente espera e é isso que a gente quer, né? Porque quando você quer conhecer, né, aquilo que fala de Jesus, quer andar por outros campos, nós podemos fazer isso. Isso vai fazer com que a gente tenha discernimento, reflexão e cresça, né? Eu tenho certeza que cada religião tem uma coisa boa que nós possamos absorver. Se ali tem a palavra de Deus e de Jesus, ali tem algo bom, né? E ele continua da seguinte forma: acreditam ser médiums, acreditam em comunhão com os mortos, acreditam em reencarnação. Isso é o pior. Ai, meu amigo, isso é o fim da picada. Um cristão qualquer, cristão que seja, né? Então ele diz, qualquer cristão que seja e que acredita na reencarnação, ele deixa de ser cristão. Então, veja bem, nós não deixamos de ser cristão. Quem é cristão? Quem segue Jesus Cristo. Dentro da doutrina espírita, quem é o nosso modelo? Jesus Cristo. Então, nós somos, sim, cristãos, né? E há de quem tentar tirar isso de nós, porque isso está em nós, isso é intrínseco em nós, em todos nós que temos Jesus Cristo como modelo. E ele continua da seguinte forma: não sei se vocês sabem, para o Código de Direito Canônico da Igreja, existem alguns fatos que a pessoa está fora da comunhão. Ela não precisa ser excomungada pelo Papa. Só pelo ato da pessoa, ela está fora da comunhão católica. Ele está dizendo aqui, né, pela fala dele, que o Código Canônico da Igreja fala quem vai estar dentro ou fora da comunhão, dentro ou fora da Igreja Católica, em comunhão com Jesus. E ele fala o seguinte: essa pessoa, esses que acreditam na doutrina espírita, que acreditam no espiritismo, eles não precisam nem ser excomungados pelo Papa. Basta o ato para poder ser exclusos, né? E ele fala, e um desses fatos é o espiritismo. Seja uma participação ou seja uma crença. Se eu creio em alguma coisa, ou eu participo de alguma coisa dentro do espiritismo, o código canônico da igreja me exclui da comunhão. Eu não preciso nem ser excomungada pelo Papa. Então, a minha reflexão em cima desse parágrafo é o seguinte: nós não precisamos mesmo ser excomungados pelo Papa. Porque Bezerra de Menezes já tinha dito: acreditar na infabilidade do Papa seria acreditar que existe um Deus no céu e outro na terra. Né? Todos debaixo desse céu somos falhos e pecadores.
E o ato por si só de você estar inserido numa religião ou numa doutrina não te dá o direito de excomungar ninguém, porque quando você excomunga alguém, o primeiro a ser excomungado é você, porque muito a boca fala o que o coração está cheio. É assim? Uma pessoa que diz ao padre, sou espírita, eu creio na reencarnação, ela terá o batismo negado. Ah, nós não precisamos da igreja para nos batizar. Porque Jesus Cristo, quando passou pela terra, ele não precisou de igreja para batizar. Jesus não entrou em nenhum templo para ser batizado. Jesus foi batizado num rio por um homem simples chamado João Batista, que não se achava nem digno de batizar Jesus. E Jesus, na sua humildade, disse a João Batista: eu preciso que você me batize, porque quando nós batizamos nas águas, nós recebemos o Espírito Santo. Que líder é esse? Que exclui o outro por uma condição de fé que o outro, dentro do seu livre-arbítrio, decidiu seguir. E ele continua. Ele não pode confessar. E quem disse que o padre é uma autoridade maior e que nós não possamos entrar ao nosso quarto, assim como Jesus nos ensinou, e conversar com Deus? Ela não pode casar na igreja. Se falece essa pessoa que acredita no espiritismo, o padre não pode fazer as exéquias porque ela está fora da comunhão. Porque a Igreja Católica, ela acredita na ressurreição. E eu vou até parar por aí a fala dele. Ele fala mais coisas, mas eu não vou nem continuar. Mas eu vou fazer a minha reflexão com esses finais. Não pode comungar, não pode casar na igreja, não pode receber as exéquias, que são ali as orações ao final, quando falece, para nós desencarna. Eu deixo a vocês a reflexão. Essa conduta, essa fala, essa reflexão de um líder, ela te aproxima ou te afasta de Jesus? Quando Jesus passou pela terra, Jesus disse que todos nós somos filhos de Deus. Jesus, quando passou pela terra, Jesus não pregou a inimizade. Porque quando você joga um dogma desse em cima de alguém que é leigo, você está, de uma certa forma, direcionando-o para que, a hora que você encontrar aquele que não acredita naquilo que nós acreditamos, ele então está excomungado. Né? Então, a única coisa que a gente olha para uma fala dessa, diante de tudo que a gente aqui estuda, nós vimos aqui falta de respeito, falta de empatia, conversando demais e sem conhecimento nenhum daquilo que o verdadeiro espírita faz. Ele não é conhecedor senão só daquilo que ele trilhou para o caminho dele. Ele colocou uma viseira aqui e não expande os seus horizontes. Eu peço e rogo a Deus para que ele possa ter mais aprendizados, para que ele possa frequentar uma doutrina espírita e ver o que todos nós estamos aqui estudando. Assim como um dia eu fui conhecer o judaísmo, fui conhecer o budismo, fui conhecer o islamismo, conheci a Umbanda,
Eu peço e rogo a Deus para que a igreja desse padre faça tanta caridade e beneficência quanto as entidades espíritas fazem. Porque aqui as escolas são gratuitas, o que a gente distribui é gratuito. Você não vê faculdades espíritas cobrando absurdos para poder ter um curso. Ali, se as tiver, 90% é gratuito. Então, conhece-se o cristão pela sua conduta. E aí, padre, qual foi a sua obra hoje? O que ele fez hoje em prol do outro, em silêncio, como tantos de nós faz? Nós não estamos aqui, mais uma vez, eu venho enfatizar, para acharmos que somos melhores que ninguém. Mas tem determinadas coisas que a gente não pode deixar enfiar para a nossa goela abaixo. Porque esses dogmas, nos dias que nós nos encontramos, no ponto de desenvolvimento que nós nos encontramos, nós não podemos aceitar, apesar de saber que tem pessoas que aceitam, que comungam dessa mesma ideia, porque tem aqueles que fomentam, aqueles que deveriam estar em busca de estudar, de compreender, de ter discernimento, de ter empatia, de ter respeito, e não o tem. Nem material e nem moral. Não conheço esse padre, já vi algumas falas dele até eficazes, mas essa e outras que eu fui ver depois, eu não quero nem ver as demais. Diferente de nós que estamos inseridos dentro da doutrina espírita. Porque aqui o nosso dever é acolher. Se você é católico e chega até nós dizendo que é católico, para nós não interessa se você é católico, se você é espírita, se você é budista, seja lá o que for que você seja, ainda que você seja um budista tibetano, nós não estamos importando com isso, porque nós sabemos que igreja não salva ninguém. Não é porque você está enfiado dentro de uma igreja que você está salvo. O que te salva é a sua conduta, é a sua palavra, é as suas ações, é o que você joga sobre o outro. Nós não estamos aqui com o desejo, né, com o ensejo, né, de diminuir ninguém. Mas nós estamos convidando a todos que quiserem vir conhecer a doutrina espírita, que tem como norteador nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. E lá no Evangelho, onde Jesus fala, conhece-se o cristão pelos seus frutos, é explícito quando fala que o homem molda tanto, quer moldar tanto a árvore de vida, que a mão acaba se queimando e essa árvore de vida não serve para nada. Porque quando aquele que precisa vai buscar daquela árvore alimento ou então a sombra, a árvore encontra-se infértil de tanto que foi podada. E que os princípios que Jesus passou, eles precisam ser mantidos e seguidos. Não precisa de podas, não. Então, aquilo que Jesus nos deixou, nós não precisamos colocar da forma que nós queremos. Nós precisamos seguir da forma que está. Agora, o outro é que vai raciocinar se aquilo que ele está frequentando está certo ou não. Se aquilo aproxima ele de Jesus, se é aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Que dia que Jesus iria negar o Espírito Santo no coração de qualquer um de nós através do batismo? E agora ainda começa, estão falando aí numa questão, eu acho que sempre existiu, mas agora está mais latente, né? A questão da nulidade do casamento na igreja, que pode casar de novo se tiver tido alguns princípios lá que não foram cumpridos. E se você casou dentro de todos os princípios, você não pode separar mais, você está fadada a permanecer com a pessoa o resto da vida. Então, se você entra num casamento e está ali num casamento infeliz, se o casamento te joga para baixo, se você é agredida, você tem que ficar ali até quando?
Quando nós viemos em busca do nosso crescimento moral, nós viemos com determinadas imperfeições que Jesus espera que a gente equilibre-se diante delas e seja melhor. Jesus quer o melhor para a gente, porque tudo de ruim, tudo de negativo que está no nosso caminho, nós mesmos já trilhamos um dia e nós precisamos retirar. Não é fomentar aquilo, não. Nós temos o livre-arbítrio. Quem é igreja, quem é doutrina, para poder dizer ao outro o que o outro vai fazer da sua vida, porque igreja e doutrina não vive a sua vida. Doutrina e igreja não está dentro das quatro paredes da sua casa. Então, as decisões da sua vida, quem toma é você. Porque as consequências lá na frente serão suas, não serão de padre, não será de doutrina, não será de igreja nenhuma, será suas. Tão somente você é que vai precisar sanar aquela conduta. Então, quando eu tenho dúvida do caminho ao que eu quero seguir, eu olho para os ensinamentos de Jesus. Porque vocês olharem para líderes espíritas, líderes católicos, seja qual líder for, vocês estão fadados ao fracasso, porque todos nós erramos debaixo desses seus. Não venha padre falar comigo que papa excomunga, que papa faz o diabo a quatro. Isso não me intimida mais como espírita. Não venha querer enfiar para a nossa goela abaixo o que nós não aceitamos e não comungamos com ele. Mas nós temos respeito e empatia com o próximo, porque a nossa porta sempre está aberta para quem quer chegar. Talvez sejam eles que estejam num ponto de ignorância tão grande que não desejam nem conhecer, julgam sem saber. Que Deus tenha de cada um deles misericórdia. E ao final de tudo, só nos resta dizer aquilo que Jesus um dia, quando passou pela terra, disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fala, muito menos o que faz. E a gente pede e roga a Deus para que eles possam ter o discernimento, né? Para poder entender que as coisas não são da forma que eles querem e que tudo que precisar ser cumprido irá se cumprir. E que esse pensamento, dessa forma, vai fracassar, assim como já enfraqueceu muito. Né? Já enfraqueceu demais. Daqui a pouco vai fracassar. E eu ouso ainda em dizer, talvez eu não esteja aqui para ver, mas vai findar debaixo desses céus. Porque todos que por enquanto estão chegando não vão aceitar esse tipo de comportamento, que exclui, que menospreza e que o outro se acha o melhor, né? Aqui tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, está fora da comunhão. Que tempo é esse? Que século é esse que ainda estão? Precisam de desenvolvimento nesse ponto, né? Precisam se atenar para isso, precisam estudar um pouco mais, trazer, né, os princípios para agora, para o mundo contemporâneo, que é outro, são outros pensamentos. Porque Chico Xavier um dia disse, né? O dia que disserem que o Espiritismo salva, eu saio fora dele. Porque não é a palavra em si que salva. Você busca a palavra, mas você traz para a sua conduta. É isso aí que vai fazer com que lá na frente você possa ter merecimento ou não, né? Eu vou terminar essa reflexão com uma frase, um parágrafo, né? Na verdade, de Bezerra de Menezes, que escreveu uma carta para o irmão. Quem assistiu o filme viu. Quando o irmão o excomungou, né? Porque ele não seguia a Igreja Católica, Apostólica Romana. Ele deserdou, escreveu uma carta deserdando Bezerra. Né? E ao final dela, Bezerra fala o seguinte: não creio que o mal possa vencer o bem, eternizando-se com este no reino de Satanás.
Não creio que o espírito criado pelo Senhor possa fazer-lhe frente, resistir-lhe e destruir os planos e ver que o Senhor permita isso, servindo-se do rebelde para castigar o rebelde, porque nesse caso Deus criou o homem para o bem e felicidade. Deus não criou o homem para o bem e a felicidade. Não creio em penas eternas, porque Deus é Pai. Não creio na infabilidade do Papa, porque assim teríamos um Deus no céu e outro na terra. E a comunhão dos santos significa para mim a comunhão dos espíritos. Eis o meu credo. E digo-lhe que tenho fé viva e esperançosa. Esperança firme de subir com ele à sociedade de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida, a mim e a você. Pouco nos falta para nos encontrarmos quando, livre da obsessão da carne, possamos conhecer se tenho ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Adolfo Bezerra de Menezes. E eu desejo para esses padres, que até hoje estão presos nos dogmas, procurem expandir a sua consciência. Procurem ter empatia pelo que está em sua volta. E ainda que vocês não concordem com nenhuma fala de nenhuma doutrina ou de nenhuma religião que não seja uma de vocês, que vocês possam ser cristãos, que vocês possam olhar para os princípios de Jesus. Será que Jesus impediria alguém de entrar no seu templo se assim ele o tivesse? Será que Jesus negaria alguém a receber o Espírito Santo? Será que Jesus Cristo e Deus excomungaria alguém? Será que Jesus e Deus têm o pensamento que se vocês não pensarem dessa forma, vocês estão fora da comunhão? Ou Deus e Jesus estão nos dando oportunidade incessante de melhorarmos, de ser melhor, de trilhar o bom caminho, de olhar para o outro como nós mesmos, porque o próprio ensinamento do Cristo nos fala, o próprio ensinamento que Cristo trouxe, ensinamento do Pai, que é Deus. Amai até mesmo o vosso inimigo. Amai aos outros como eu vos amei. E assim eu desejo que cada um possa refletir sobre essa fala, que cada um possa ter empatia pelo próximo e que, sobretudo, cada um possa ter discernimento diante de qualquer fala, possa refletir sobre ela e não engolir goela abaixo aquilo que querem que a gente engula. Esses tempos já foram passados. Tempos novos chegaram, tempos novos se avançam, e o que tiver de cumprir debaixo desses céus será cumprido, não será nós, meros mortais, né? E nós, para finalizar, nós podemos fazer a reflexão começando de nós mesmos. Será que um padre, um papa, um ser comum, nós que estamos debaixo desses céus aí, nós somos iguais a Jesus? Nós temos princípios e equilíbrios que nos iguala a Deus e a Jesus? Não. Nós somos todos pecadores e necessitamos da misericórdia divina. É duro, né? Mas é necessário. Essa nossa reflexão é necessária. E eu vou jogá-la lá no YouTube. Né? Porque se uma pessoa assistir, eu já terei feito o meu papel. Porque essa uma vai ouvir, vai refletir, e pode ser que ela comente com um ou com dois. Esses dois comentem com mais dois, e daí vai se propagando. Né? A própria doutrina, a nossa doutrina espírita fala que na doutrina espírita nós não a conhecemos na complexidade. Tudo que nós conhecemos é apenas a ponta de um iceberg. Que quando os nossos conhecimentos, a nossa mente for abrindo, for ampliando novos ensinamentos, novos princípios, nova estrada vai nos ser aberta. Ah, não existe reencarnação, não existe. Então eu já sou perfeito? Então eu já posso ser equiparada a Jesus? Eu não me sinto próxima a Jesus. Nós, meros mortais, que perdemos a paciência com tão pouca coisa.
Será que nós teríamos a força e o equilíbrio de Jesus para passar pela terra e deixar o que ele deixou e morrer na cruz? Eu acho que eu não conseguiria, não. Cair aonde que Jesus caiu e levantou, eu não conseguiria nem dar o primeiro passo. Então, daí, a gente já sabe, já vê e reconhece a nossa imperfeição, nos colocando aí num ponto de humildade. Porque reconhecer que nós não somos mais do que ninguém, isso é exercer, sobretudo, humildade, né? E aceitar que nós precisamos, sim, melhorar.